A paz do Senhor, gente. Boa noite para todos os meus amigos do Face. A paz do Senhor. Estava aqui orando ao Senhor para que Deus nos abençoe, né, nessa noite e que me cubra com o sangue dele, que me conceda uma palavra para deixar para meditação das vidas que vão ouvir e assistir esse vídeo. A paz do Senhor, irmã Alderice, irmã Socorro. Amém. Vão orando aí por mim, intercedendo para que Deus tome a frente. É mais uma ministração, né? Ontem à noite eu deixei uma palavra rápida e eu creio que o Senhor falou como vai falar hoje de novo, né? Que Deus abençoe a Ângela, que o Senhor cubra com sangue sua família, seu lar, né? Sua vida profissional, que Deus tome a frente, né? Que Deus possa te dar vitória. É difícil, mas não é impossível. Deus, ele é aquele que muda, né, a história, muda a situação. E aquilo que às vezes parece tão difícil para a gente, para Deus é tão fácil. A Bíblia diz que Deus disse a Sara que em um tempo determinado ela ficaria grávida, né? E daria um filho. E a Bíblia diz que Sara riu. E no coração, na mente, Sara falou: ora, eu nessa idade, meu marido também, como é que eu vou gerar? Então, assim as situações na nossa vida, a gente olha e não vê condições de gerar nada, né? De engravidar, de nada. Senhor, de onde vai vir a bênção? E a gente olha com os olhos humanos, né? E às vezes a gente olha de forma que aos nossos olhos é impossível. E a Bíblia diz que Deus disse a Sara que num tempo determinado ele voltaria e ela teria e daria à luz a um filho. E assim aconteceu, né? Isa Neves, né? A paz do Senhor, amém. Então assim são os milagres do Senhor na nossa vida. Existe um tempo para ser gerado, que é o tempo da promessa. Deus promete e a gente fica aguardando. Mas chega o tempo da bênção também, né? Vir da grávida dar à luz. E aí o milagre acontece. Então, mas essa noite não é essa palavra que eu quero deixar, não. Eu quero meditar com vocês no Salmo 23, que foi uma palavra que o Senhor colocou em meu coração. E eu creio que nessa noite Deus é Deus do impossível, irmãs. O Senhor, ele ainda faz crentes gerar bênção. E no tempo certo, no tempo determinado, o Senhor faz o crente dar à luz a bênção gerada. Então nosso Deus é Deus de milagre, Deus do impossível. Aquilo que é impossível para a gente, para Deus é possível. Então, independente das portas estarem fechadas ou não, Deus é poderoso. A Bíblia diz que ele tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre.
Se Deus quiser nessa noite abrir porta, Ele abre. Se Ele quiser fechar, Ele fecha. Se Ele quiser abrir a madre de alguém, Ele abre, né? Se Ele também quiser fechar, Ele fecha. Ele é Deus, em todo tempo Ele permanece sendo Deus, Ele não muda. A gente muda, mas Deus não muda. Em Deus não há variação. A Bíblia diz que ainda que a gente permaneça infiel, Deus está lá fiel. Não é conosco assim. Isso é maravilhoso. Ainda que a gente falhe, mas Deus conosco jamais falhará. Então assim, o Senhor é bom. E eu quero ler o Salmo 23, que fala: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Irmãos, eu vou tentar explicar de uma forma simples a história desse Salmo 23, que foi escrito por Davi. E é uma coisa linda. E no final do vídeo vocês vão concordar comigo que salmo maravilhoso e como ele foi escrito. A paz do Senhor, irmã Cida, a paz do Senhor, irmã Edicleide, irmão Joselito, que Deus abençoe a vida de vocês. E me ajudem, orem para que o Senhor, me dê sabedoria para falar sobre esse salmo de Davi. A Bíblia diz que, irmãos, quando Davi, tudo indica que quando Davi escreveu esse salmo, ele era jovem e cuidava de ovelhas, como a gente sabe, ele era um pastor de ovelhas. E quando Davi diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, não é que Davi estava querendo dizer assim que ele estava rico, que ele estava bem. É porque quem serve a Deus, o pouco que ele tem, ele vive bem. Não é? De nada ele sente falta, ainda que ele viva assim, até na pobreza. Mas ele consegue ser feliz com o pouco que ele tem, porque ele tem Jesus. Antes de começar a explicar esse salmo, eu vou contar assim rapidamente algo para você entender o que Deus quer falar conosco nessa noite. Houve um concurso em uma rádio e o concurso era para que os jovens citassem alguma parte, algum versículo, capítulos da Bíblia. E a maioria dos jovens escolheram esse Salmo 23. E chegou o dia do concurso e os jovens foram. E todos falaram do Salmo, recitaram esse Salmo 23. Os juízes deram a nota, mas no finalzinho veio um senhor. E ele começou a falar sobre esse Salmo 23. E em meio àquilo tudo, os juízes e todos que estavam ali começaram a chorar. A chorar, a chorar, a chorar. E no final, aquele senhor sem entender, e algumas pessoas sem entenderem o que estava acontecendo, foram perguntar, aquele homem já de idade assim, por quê? O que estava acontecendo? E ele foi e disse que todos que tinham antecipado a ele
falaram do Salmo sem conhecer o Deus do Salmo 23. Mas aquele senhor, ele não só falou do Salmo, como ele falou do dono do Salmo, do Senhor desse Salmo 23. Então, uma coisa é a gente ler, recitar, falar, né, sobre esse Salmo. E outra coisa é conhecer esse pastor, esse Senhor, dono desse Salmo. Então, assim, o que faz a diferença é essa. Sansão perdeu a guerra porque Sansão conhecia a força, mas não conhecia o dono da força. Né? Toda vez que Sansão precisava, Deus chegava e os inimigos caíam por terra. Mas Sansão não conhecia o Deus daquela força. E Sansão só vivia tomando caminhos diferentes, né? Então, assim, o que faz a diferença, irmãs, não é ser letrado, não é ter muito conhecimento, é conhecer o dono, né? Não adianta eu pregar bem, eu falar bem, se eu não conhecer o Deus ao qual eu estou servindo. Palavras oratórias, né? Você hoje faz até um curso e consegue falar bem. Mas o que faz a diferença na nossa vida é Jesus. Porque a Bíblia nos ensina que quem conhece as coisas do céu é o Espírito Santo. Então, cresça no conhecimento, mas cresça também na graça. Estude, mas ore, porque aí o Senhor é quem vai te ensinar e vai te mostrar os caminhos por onde você deve passar. Mas enfim, irmãos, no Oriente Médio, né, a gente vê que existem muitos pastores e naquela época não era diferente. E eu, estudando essa palavra hoje, fiquei maravilhada. Quando você vai entender os costumes e naquela época como é que eles viviam. E geralmente o deserto é um lugar seco. É um lugar que eles, para encontrarem pastos verdes, muitas vezes eles tinham que andar muito. Tinham que levantar de madrugada e sair com o seu rebanho, à procura de lugares que tivesse pasto e água para as ovelhas. Uma coisa já interessante é que as ovelhas também, elas não conseguem sobreviverem sozinhas. Além delas serem muito medrosas, elas só conseguem viver assim junto com o rebanho. E elas